o oral e o escrito. Todos esses elementos fazem com que a personagem que reclama uma completude, né? Ela reclama que o outro a abrigue para que ele seja completo. Ele está falando também para a nação moçambicana. A nação moçambicana precisa respeitar as suas diferenças para a construção de uma identidade nacional, né? Aí eu trouxe aqui, gente, é um pouco da, da lenda da lenda do ser andrógeno, né? Eu trago o trecho que Platão fala lá no livro. Eu vou mandar para vocês, pessoal. Eu coloquei essa lenda, esse mito, né? Eu coloquei em cordel. Aí vou mandar para vocês, ok? Bom, sobre o romance Terra Sonâmbula, né? Então, publicado em 1992, Terra Sonâmbula foi o primeiro romance publicado por Mia Couto. Então, como eu disse para vocês, ele começou com poesia, depois ele ficou passeando entre o conto e a crônica. A obra ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos e foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX, por um júri criado pela Feira do Livro em Zimbábue. No ano de publicação da obra, coincide com o restabelecimento da paz em Moçambique, selado pelo Acordo de Roma de 4 de outubro de 92, o qual punha fim à Guerra Civil, que se estendera por 16 anos. Foi de 76 até o ano de 92. Ao longo do livro, o autor faz menção a diversos seres da mitologia moçambicana, como fantasmas, demônios e anões. Ok? Em 2007, a obra ganhou uma versão para o cinema. Ok? Existe uma versão em cinema. Eu tenho ou tinha essa versão. Cheguei ainda a levar umas 2 vezes para os alunos, mas não, a recepção não foi boa, porque o filme é em português de Portugal. E realmente chega a determinados momentos você não entende o que a pessoa está falando, né? Aquele português vai comendo assim, vai comendo os fonemas, fala de memória que você não entende o que está falando, né? E aí, infelizmente, o filme não tem legenda, né? Eu já cheguei em outras disciplinas a usar filmes portugueses que traziam legendas, né? Não é o caso desse filme. Bom, então para quem não leu Terra Sonâmbula, eu infelizmente vou ter que contar a história, né? A narrativa de Terra Sonâmbula é composta de 2 histórias. São 2 planos e essas histórias no final vão se juntar, né? Então, no primeiro plano, nós temos um menino e um velho. Um menino e um velho. O velho está perdendo a memória e o menino está atrás dos pais. Ele é órfão. Então ele é órfão, ele é criado como órfão, mas ele tem a esperança de encontrar os pais, né? Então os dois vão caminhando por uma estrada onde já passaram as pessoas. Peraí que eu já digo. Aquelas pessoas que abandonam a guerra, né? Fazem parte de um grupo e acabam deserdando, os desertores, né? Então, os desertores já passaram por ali e incendiaram tudo. Estão passando por uma estrada onde há várias coisas queimadas, entre eles um ônibus, né? E aí esse menino eles dois resolvem passar a noite ali, para se abrigar das feras e tudo. Já está escurecendo. E aí o menino acha uns cadernos, uma mochila com cadernos. O velho pede para ele trazer a mochila, acreditando que é comida. Quando abre, são os cadernos. O velho não sabe ler. Então o menino começa a ler a história dos cadernos
para, para o velho, né? No início o velho não está muito interessado, até que depois acaba se interessando. Os cadernos foi escrito por um cidadão chamado Kinzo, e Kinzo está contando a história dele. Ele era de uma aldeia que foi atacada pelos guerrilheiros, mataram a família dele, né? Então ele resolve se tornar um soldado da paz, entrar num mítico exército da paz. Ele tem que ser vai ser um soldado não para matar, mas para trazer a paz. Ele começa a andar por esse mundo, até que ele chega a um determinado local onde tem uma moça sozinha num navio naufragado. Ele vai até lá e eles dois têm uma noite de amor, e ele promete a ela que vai atrás do filho dela. Ela tem um filho chamado Gaspar, que foi arrancado das mãos dela, né? E ele jura que vai atrás desse menino. Então a história toda ele vai ele indo de local em local atrás desse menino Gaspar. E ao longo disso vão ocorrendo várias aventuras. Uma delas, ele chega num determinado local em que todo mundo está passando fome. A ONU mandara alimentos e o governo escondeu os alimentos num imenso galpão para vender no mercado negro e lucrar. Baseado em fatos reais, isso, né? Aconteceu mesmo. Então, enquanto isso, nós vamos passando de uma história para outra. Na história do menino e do velho, eles, a determinada altura, são capturados por um cidadão chamado Siqueleto. Era o único que restou da tribo dele. Então ele captura os dois numa rede e vai enterrá-los vivos para que brotem pés de gente. E acredito que vai nascer árvores com gente. Quando está prestes a fazer isso, o menino de dentro da rede começa a rabiscar uma coisa no chão. E ele pergunta: o que é isso? Isso aí é meu nome. O menino diz: o teu nome? É. E você conseguiria escrever também o meu? Se claro que conhece. Então ele liberta os dois para o menino escrever lá, acho que escreve na árvore o nome dele, e daquela forma ali ele se tornaria eterno. Então ele coloca o dedo no ouvido e acaba morrendo. Ele faz até sair espirrar sangue e ele morre, né? Acreditando que a aldeia dele já estava salva. Bom, e aí no final, pessoal, é muito interessante, porque o Kinzo está andando atrás do Gaspar quando vê ao longe o menino e o velho chegando. Então as duas histórias vão se juntar, só que ele leva um tiro de alguém escondido no meio da mata. O Kinzo leva um tiro e cai. Mas antes de cair, ele grita, olhando para o menino: Gaspar. Então fica a sugestão de que o menino, né, o Mundinga, o nome dele é Mundinga, ele seria o Gaspar que ele procurava. E aí a história acaba criando, as duas pontas das duas histórias acabam se integrando uma na outra, né? Bom, então o texto, pessoal, ao tempo todo ele está falando sobre a identidade de Moçambique. É um tema muito caro a Mia Couto, muito embora ele fuja da palavra, não é? Ele está refletindo todo o tempo sobre a necessidade do país se integrar. Lembre que ele escreve durante a Guerra Civil, em que moçambicanos estavam matando moçambicanos. Então é muito caro esse tema, principalmente nessa obra, não é? Logicamente, a discussão da identidade nacional moçambicana em Mia Couto
se faz de diversas formas, né? Uma delas, pessoal, é questionar a necessidade do país trazer os paradigmas do Ocidente, né? Por exemplo, no caso da literatura, por que aquela divisão tão cartesiana da literatura ocidental deve ser aproveitada pelos africanos, ou mais especificamente pelos moçambicanos, em que o padrão culto da língua e a oralidade são como que adversários, né? Ele constrói uma obra magnífica, bebendo sempre na fonte da oralidade. Essa discussão entre o natural e o sobrenatural, que no Ocidente é tão separado uma coisa da outra, essa integração, porque eu tenho que receber essa maneira de pensar a relação com o divino, próprio do Ocidente, não é? Tudo isso está imbuído nas discussões que o texto traz, ok? Como dizem, né? Inocência da Mata, como diz Inocência da Mata, a obra dele é marcada por essas polarizações constantes, que ele acaba na literatura dele representando, encenando o que ele quer para a nação. É que você integre polos aparentemente opostos. No caso de Miyakoto, a literatura dele é marcada pelo diálogo entre tradição e modernidade, oratura e escritura, voz e letra, velho e novo, campo e cidade. Então, quando ele traz essa discussão da identidade, ele o faz usando muitos símbolos, né? Estratégias de narração. Porque ele escolhe um velho desmemoriado e um menino em busca dos pais. Ele está falando de identidade problemática. O velho é a representação do guardião da ancestralidade, da cultura. Como ele vai guardar se ele está desmemoriado? Ao mesmo tempo, o menino representa o futuro da nação. Como pode ter futuro se ele não tem família? Se ele está apartado? Então, já na seleção dos personagens, ele problematiza, traz essa discussão de uma identidade problemática. Ok? Já o título da obra, Terra Sonâmbula, trata metaforicamente da questão identitária, pois a instabilidade, quer dizer, o sonambulismo, a Terra, nada é, tirando o terremoto, nada é mais estável do que a Terra onde nós pisamos, né? Esqueçam o terremoto. Então, em condições normais, a Terra ela é fixa, né? É estável. No entanto, a Terra de Miyakoto é sonâmbula, ela está andando, né? Então isso já fala de uma nação em busca da sua identidade. Questão da errância, não é? É importante também dizer que as figuras centrais são um velho, né, e uma criança. Só que um está desmemoriado e o outro é órfão. Tem a questão da guerra civil, né? É muito bonita a maneira como começa a obra, né? Então, é dito o seguinte no início. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Olhem, pessoal, como é poético o que ele diz. A guerra tinha morto a estrada. Você pode ler num plano superficial, em que a estrada foi destruída com as bombas e tudo, mas estrada como símbolo também. Estrada é aquilo que liga um lugar a outro. Olha a ideia de ponte, né? Que te permite ir de um lugar a outro, que liga dois pontos. Esse elemento que liga dois pontos está destruído. Aqui nós estamos falando de pessoas, de filhos de uma nação que já não se comunicam. Pelos caminhos só as hienas se arrastavam,
fuceando entre cinzas e poeira. Cinza é tanto a cor, como também essa ideia do degradado, né? A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. A sinestesia é também uma marca da obra dele. Então, aquilo que está ligado ao visual, que é a cor, ele traz aqui ligado ao paladar. As cores se apegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidos da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem de morte. Vamos lá, o que é que se acostumar ao chão, não é? A se acostumar ao chão, primeiro, em tiroteio você se joga ao chão. Mas aqui também há a questão da falta de perspectiva, de sonho. O não olhar para o céu, o ficar com a cabeça baixa, olhando só para a terra, simboliza a falta de perspectiva. As pessoas se acostumaram a não mais ousar sonhar. São 16 anos de guerra, não poderia esperar outra coisa, né? Em resignada aprendizagem de morte. Então você vai dia a dia aprendendo a como morrer, né? A estrada que agora se abre aos nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas, bermas é a beira, as margens. Pelas bermas apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Olha que ele cria aqui uma palavra nova, né? Existe florir, existe o desflorir. Quer dizer, perder a flor, perder a beleza, perder o encanto. Os embondeiros, também chamados de baobás, né? Na tradição francesa, né? Aquelas árvores enormes. Nós temos plantado ali no passeio público, né? Árvores enormes que vários homens são necessários para poder abarcá-la, abraçá-la, né? De tão imensa. Dizem que ela nasceu ao contrário, as folhas para baixo da terra e as raízes para cima, né? O siqueleto, um trechinho aqui. Por fim, lhes lança uma rede. Ficam presos nas malhas, enredilhados como peixes. Então o velho os puxa, os dois vão ajudando com as pernas a subir buraco acima. Saem, mas ele não lhes solta. Traz a rede a arrastar pelo chão. Os dois lá dentro, igual ao bicho caçado. Quando por fim chegam à sua casa, ele reforçou a rede com mais amarras. Encara os prisioneiros com um só olho enquanto fala na língua local. Tuaí, que é o velho, traduz. Ele diz que nos vai semear. Semear? Não sabe o que é semear? É isso que não vai fazer. Ele quer nos plantar no chão para nascer gente. E o menino diz, o velho é doido, vai matar a gente. Que desenhos são esses? Pergunta Siqueleto. É o teu nome, responde Tuaí. Esse é o meu nome? E aí ele fica contemplando. Aí ele solta os dois. Venham comigo. E aí ele pede que o menino escreva o nome dele, né, no tronco da árvore. Agora podem ir embora. A aldeia vai continuar. Meu nome já está no sangue da árvore. Então ele mete o dedo no ouvido, vai enfiando mais e mais fundo até que sentem o surdo som de qualquer coisa se estourando. O velho tira o dedo e um jorro de sangue repuxa da orelha. Ele vai definhando até se tornar do tamanho de uma semente. O desfecho da narrativa, gente. Ela se deslocava seguindo de paisagem em paisagem. A estrada me descaminhou. O destino que é, se não embriagado, conduzido por um cego.
Aqui nós temos, gente, uma paródia que ele está fazendo do Macbeth, né? Que ele vai descrever a vida. É uma história contada por um idiota, cheia de bulha e fúria, né? Significando nada, uma vela acesa ao vento. E aqui ele está dizendo que o destino é como um embriagado conduzido por um cego. Fui sendo levado sem conta nem tempo, até que meu coração se apertou em sombrio sobressalto. Ele está falando aqui, quem está falando, pessoal, a voz, o narrador, é o Kinzo, é o caderno dele. Ele está dizendo isso no caderno. Me surgiu um machimbondo queimado. Machimbondo é ônibus. Estava derreado numa beira, na margem, a dianteira esfalmada de encontro a uma árvore. De repente a cabeça me escala em surdo baque. Parecia que o mundo inteiro rebentava. Então ele leva um tiro, né? Fios de sangue se desalinhavam num fundo de luz muitíssimo branco. Vacilo, vencido por súbito desfalecimento. Me apetece deitar, me aninchar na terra morna. Deixo cair ali a mala onde trago os cadernos. Uma voz interior me pede para que não pare. É a voz de meu pai que me dá força. Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mas adiante segue um miúdo com passo lento. Ele vê o menino chegando. Miúdo é criança. Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. Me aproximo. Aquele já virou fantasma, pessoal. Me aproximo e com sobressalto confirmo. São os meus cadernos. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão tombam os cadernos, movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão. As folhas se espalham pela estrada. Então as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia, e aos poucos todos os meus escritos se vão transformando em páginas de terra. Aqui de novo a gente pode interpretar primeiro no sentido superficial, né? Os papéis lá onde ele escreveu vão se contaminando com a terra, né? E também numa leitura mais profunda. Os meus escritos vão se transformando em páginas de terra. Ele não está mais contando a história de personagens. É a própria Moçambique que está sendo encenada, né? Então, a dimensão profundamente telúrica, uma escrita que fala que é um documento sobre a própria condição de Moçambique, né? Então, gente, é pena que realmente o tempo seja muito curto, né? Acho que na USP você tem literatura africana 1, literatura africana 2, literatura africana 3, né? Mas aqui temos apenas um semestre. Mia Couto mereceria um semestre inteiro só para ele, né? É muito profundo, é um autor muito poético, né? Que te pega mesmo, né? Ele trata das questões mais profundas do ser. Ainda que fale de Moçambique, ele na verdade é cosmopolita. Ele está falando para todo o mundo, né? Então, gente, com Mia Couto, com essa breve passagem sobre a obra do Mia Couto, nós encerramos nossos estudos sobre Moçambique. Teremos ainda 3 aulas. Essas 3 aulas vocês receberão em espaços curtos entre uma e outra. Nós teremos uma videoaula sobre Cabo Verde, uma videoaula sobre Guiné-Bissau, uma videoaula sobre São Tomé e Príncipe. É só para eu trazer para vocês um apanhado da literatura de cada um desses países. Futuramente, nós teremos disciplinas optativas só para tratar de cada um desses países. Então teremos um semestre para estudar só Guiné-Bissau e por aí vai. Então, gente, meu grande abraço para vocês. Encerramos a 13ª videoaula por aqui. Leiam os textos e um grande abraço.